Salve, salve meus queridos, dá uma olhada nisso daqui. Olha só, eu acabei de gravar uma aula falando tudo sobre hipnoterapia. É o seu guia definitivo da hipnoterapia, tá tudo aqui. Então não deixe de ver esse vídeo. Eu sei que ele tá um pouquinho longo, mas olha, tem tudo aí. Então assista esse vídeo, fica aí, se inscreva no canal, dá aquele likezinho. E se tiver alguma dúvida, eu acho difícil, mas se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo. Um beijo! Fica ligado no vídeo. Salve, salve meus queridos, tudo bem? Bom, o objetivo desse vídeo é que ele seja um guia definitivo sobre hipnoterapia. Você já deve ter visto aí o tempo que durou esse vídeo, mas eu posso te garantir o seguinte: eu vou ser muito rápido, vou ser muito objetivo e muito direto. Então, todos esses minutos valem muito a pena. Então, fica até o final e vamos para o que interessa. Bora para o conteúdo. Bom, gente, nós vamos falar sobre hipnoterapia. Bom, existem várias escolas de hipnoterapia. A que eu sou formado é a Omni. Então, o conteúdo que eu vou passar para você é a metodologia da Omni. Ou seja, a maior escola de hipnoterapia do planeta, a única com um padrão ISO 9001, aonde você pode ter certeza que todos os processos aqui estabelecidos já foram testados por mais de 40 anos e ratificado em vários países através da sua metodologia e do seu padrão de terapia. Então, meus queridos, vamos lá, vamos falar sobre o processo de hipnoterapia da Omni, no qual eu sou certificado, eu sou um hipnoterapeuta Omni. Então, caso você esteja vendo esse vídeo e seja diferente de algum outro conteúdo, possa ser que a escola no qual aquela pessoa está ensinando seja diferente e tenha outros processos. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Bom, o primeiro ponto, você precisa entender como a sua mente funciona. Então, para que a gente possa iniciar a nossa hipnoterapia, você precisa entender como é que a mente funciona. Vou fazer aqui um desenho para que você possa entender. Bom, a nossa mente, segundo Gerald Kein, que é o fundador da Omni, divide-se em 3 partes. A primeira parte a gente pode chamar de consciente, certo? A segunda parte, vou desenhar aqui, ó, a gente pode chamar de subconsciente. E a última parte, inconsciente. Vou explicar para você como é que funciona essas 3 mentes abstratas dentro do seu cérebro. Bom, vou começar com a inconsciente, que ela é responsável pelo seu sistema nervoso autônomo e pela questão da imunidade. Então, ou seja, sistema nervoso autônomo. Você tem o seu coração batendo, o seu pulmão respirando, ou seja, todos os órgãos do seu corpo estão funcionando sem que você precise pensar ou mandar uma sugestão ou mandar uma instrução. Isso acontece de forma natural e é algo inato, você já nasceu com ele. Então, imagine que a sua mente seja um computador e você compra um computador, ele já vem instalado o seu sistema operacional. O seu sistema operacional nada mais é do que o seu inconsciente, que é responsável pelos seus órgãos, que vai trabalhar automaticamente sem que você mande uma informação para eles, e também com a questão da sua imunidade, o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico pode ter certeza que seus glóbulos brancos estão trabalhando aí firme e forte para combater todos os vírus, todas as bactérias. Se você cortar o seu dedo, você pode ter certeza que ele vai lá automaticamente e no seu tempo ele vai cicatrizar aquele corte. Então, ou seja, você não precisa mandar nenhum comando, nenhuma instrução, é algo que está dentro de você e você já nasceu com ele. Então, se você está assistindo esse vídeo, você está respirando, seu coração está batendo,
Não se preocupe com o inconsciente. Vamos falar sobre as outras duas mentes, a sua mente consciente e a sua mente subconsciente. Bom, a sua mente consciente é a sua mente da razão, a sua mente analítica. Então, preste atenção, qualquer decisão que você for tomar, você sempre vai buscar uma justificativa. Então eu vou para a direita, vou para a esquerda? Eu vou para a direita. E por que você vai para a direita? Porque na direita eu sei que tem um posto ali logo na frente e meu carro precisa de gasolina. Ou seja, você toma uma decisão e você justifica essa decisão. Então essa é a sua mente consciente, a sua mente racional e analítica. Um outro detalhe da mente consciente é a sua mente de curto prazo. A gente chama ela de memória flash, ou seja, você vai lá e busca e volta, fazendo analogia com o computador, é a sua memória flash, onde você precisa de informações rápidas e elas estão ali disponíveis para você. Por exemplo, você sabe qual é o seu CPF, você sabe o caminho para você chegar até o seu trabalho, você sabe amarrar o cadarço do seu sapato. Então todas essas memórias, todas essas informações estão na sua mente consciente. Quando você precisar, você vai lá, busca e volta. E ela também é responsável pela sua força de vontade. Então, sabe aquela dieta que você começa na segunda e na sexta-feira já tem um happy hour com os amigos, você já chuta o balde, já toma aquela cervejinha, come aquela batatinha frita? Ou seja, a sua mente consciente, ela é responsável pela questão da força de vontade, e isso ela tem que ser compatível com a sua mente subconsciente, com a sua programação mental. Por quê? Porque é o seguinte, imagine que a sua mente consciente, ela é aquela mente que vai dar o start, vai dar o pontapé inicial, a faísca, a fagulha inicial, e depois ela vai rodar uma outra engrenagem maior, que é a sua mente subconsciente. Então, ou seja, se a sua mente subconsciente não estiver alinhada com a sua mente consciente, a força de vontade, ela é finita, ela começa, mas se ela não estiver ali organizada e sincronizada com a sua mente subconsciente ou com a sua programação mental, ela vai terminar, ela é finita, ela acaba, zera e não dá para competir com a mente subconsciente, que é a mente dos 95%. Você já deve ter visto aí na internet um iceberg, né, com 5% no consciente e 95% no sub, porque o sub ele é muito forte, o sub é quem comanda toda a sua vida. E falando nele, vamos para ele então. O subconsciente, ele é responsável pela sua memória de longo prazo. Enquanto a consciente é de curto prazo, a sub é de longo prazo. Sabe aqueles arquivos de aço grandão que você puxa assim uma gaveta e tem várias pastas lá dentro? Esse é o seu subconsciente, uma biblioteca de todas as suas memórias, e está tudo registrado e guardado lá. E aí o seguinte, essa mente é a sua mente da emoção. Enquanto a mente consciente é da razão, a mente subconsciente é a mente da emoção. E nela estão registrados os nossos hábitos. Como assim, William, os nossos hábitos? Preste atenção. Sabe aquele filme Clique, que tem um controle remoto e o Adam Sandler deixa ali tudo no automático? Faço aquilo. 3, 4 vezes ele já fez, já ficou no piloto automático, e mesmo que ele queira voltar para o que era antes, ele não consegue, porque já se tornou um hábito. Ou seja, a sua mente subconsciente já pavimentou tudo aquilo e aquilo já virou uma rota neural, uma rota onde os seus neurônios estão todos conectados através das suas sinapses, e aquilo ali já se tornou uma verdade. Ou seja, eu não preciso gastar mais energia pensando em como é que vai ser, porque eu já sei como começa e eu já sei como termina. Então, ou seja, a sua mente pavimenta tudo isso como se fosse um tubo PVC que ele coloca ali no início e ele já vai até o final, porque ele já sabe onde isso vai parar. E isso são os hábitos. E a gente tem que tomar muito cuidado com os hábitos que nós temos dentro da nossa programação mental. E essa programação mental vai formar quem é você. Vai formar toda a sua psique. Por quê? Porque lá estão registrados todas as suas emoções. A partir dessas emoções, você começa a traçar uma linha neural. Essa linha neural, a partir do momento que você faz várias repetições, a sua mente, sabiamente, tentando te poupar
tentando economizar energia, saiba que o seu cérebro consome 30% de toda a energia do seu corpo. Então, ou seja, quanto mais ele puder te guardar, quanto mais ele puder te autopreservar, inclusive é uma função também da mente subconsciente, ele vai fazer. E aí o seguinte, a gente só consegue alterar uma programação mental escrevendo uma nova por cima. É como se fosse uma tatuagem. Tatuagem não se apaga. E quando você quer fazer dar um novo significado para aquela tatuagem, o que você faz? Você desenha uma outra imagem por cima. E é exatamente isso que a gente faz na hipnoterapia. A hipnoterapia trabalha diretamente na mente subconsciente, ou seja, ele vai na causa daquela sua dor emocional. Imagine que você tem aqui todos os seus traumas, todas as suas crenças registradas na sua mente subconsciente. E tudo isso formou uma tatuagem no seu cérebro. Só que eu não consigo apagar uma tatuagem. O que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar por cima. E a gente chama isso de ressignificar. A gente volta naqueles pontos e ressignifica aqueles pontos que devem ser tratados. E automaticamente, quando a gente ressignifica esses pontos, sabe aquela transmissão, aquela linha neural? Quando você vai ressignificando todos esses pontos, um vai perdendo a força. Ou seja, os fatos e acontecimentos subsequentes, eles vão perdendo as suas forças até você chegar no último e lá eliminar aquela programação, eliminar aquela rota neural. Então eu tiro aquela rota neural do circuito e você começa ali uma vida nova. Então quando você tem uma dor emocional, aquela dorzinha no peito, aquela angústia que você não sabe de onde vem, é porque pode estar armazenado aqui, ó, na sua mente subconsciente. A sua mente consciente, ela sabe o que ela quer, ela sabe ali te orientar no seu dia a dia, mas preste atenção. Aqueles traumas, aqueles acontecimentos, aqueles fatos com forte impacto emocional, a sua mente vai tentar te autopreservar e vai fazer que você supere isso, mas a dor está registrada. Aquela emoção fica. E aí a gente começa a potencializar, o seu cérebro entende que toda vez que aquela dor se repete, está na mesma transmissão, está na mesma linha neural e segue aquela dorzinha no peito e você não sabe de onde vem e o que está acontecendo. Só aquela angústia, aquela dor da alma que você não sabe de onde vem. E é exatamente isso que a hipnoterapia trabalha. Então, entendendo o modelo da mente, a gente pode ir para um próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente entender que tudo isso aqui existe e vem a questão de você aceitar e querer passar pelo processo. Então, ou seja, a hipnoterapia, se a gente pegar essa palavra, hipnoterapia, ela é constituída por hipnose mais terapia. Para que uma pessoa possa ser hipnotizada, a gente tem que ultrapassar o fator crítico. E o que seria esse fator crítico? O fator crítico, ele é o segurança do portal entre a mente consciente e a mente subconsciente. Então imagine aqui que entre essas duas mentes aqui, ó, deixa eu fazer aqui um desenho, ó, passo uma linha. Essa linha a gente pode chamar de fator crítico. Deixa eu anotar aqui, fator crítico. Esse azulzinho tá fraquinho. Vamos pegar um outro aqui. Fator crítico. Ele é o segurança do portal entre a mente consciente e a mente subconsciente. Quando a gente usa a hipnose, a gente ultrapassa esse portal, acessando diretamente a sua mente subconsciente. Uma analogia muito legal que eu gosto é com relação ao segurança da balada. Ou seja, imagine que você vai numa balada e você não tem o ingresso, o convite para poder adentrar naquela balada. O que acontece? A gente causa uma confusão ali na porta, o segurança ele vai distrair, ele vai ver o que está acontecendo e a gente entra na balada através de
um acontecimento, de uma distração do segurança e a gente entra nessa balada. É exatamente isso que acontece na hipnoterapia. Eu uso a hipnose para ultrapassar o fator crítico, o segurança da balada. Eu ultrapasso o segurança da balada e acesso a sua mente subconsciente. Aí vem um mito da hipnoterapia que é muito legal a gente falar agora. Sabe qual é o mito? De falar assim, bom, essa pessoa vai controlar a minha mente. Olha só, o que a hipnose faz? Ela apenas ultrapassa o fator crítico, ou seja, eu distraio segurança e entro. Quando eu entro aqui no subconsciente, você tem duas possibilidades: aceitar ou rejeitar. Vou colocar um A e vou colocar um R. De aceitar ou rejeitar uma sugestão. Então, ou seja, se aquela sugestão não for do seu agrado, automaticamente essa sugestão é rejeitada pela sua mente subconsciente e nada acontece. Um exemplo muito legal que eu gosto de citar é que quando eu terminei o curso, eu voltei para casa e falei assim, amor, minha esposa, né? Ela não come cebola. Eu falei, mozão, vamos comer cebola. Agora eu consigo te hipnotizar, falar para o seu cérebro que você gosta de cebola e daqui para frente, de hoje em diante, você vai comer cebola o resto da sua vida. Sabe o que ela falou para mim? Beleza. Quem disse que eu quero comer cebola? Ou seja, mesmo que eu ultrapasse o fator crítico, quando a minha sugestão entrar na mente subconsciente da minha esposa, ela vai falar assim, pera lá, não quero comer cebola, é algo que eu não quero, é algo da minha crença, é algo que eu acredito. Então, ou seja, mesmo que um hipnotista ou um hipnoterapeuta ultrapasse o seu fator crítico, se a sugestão não for aceita pela sua mente subconsciente, ela for rejeitada, nada acontece. Por isso que quando a gente vê em hipnose de palco, hipnose de entretenimento, a primeira coisa que o hipnotista faz é perguntar: quem quer passar pelo processo ou quem quer ser hipnotizado? Ele vai pegar o mais entusiasmado. Por quê? Porque ele já está querendo participar do processo, ele já está querendo fazer parte e ele já vai aceitar algumas sugestões. Por isso que ele fala assim, olha, agora você é um cachorro. Au, au, au. Ele começa a latir, porque ele aceitou participar do processo. Então, mais um mito da hipnoterapia. O hipnotista vai controlar minha mente. Não, você vai estar consciente o tempo todo e você vai saber muito bem quais são as sugestões que você pode aceitar ou rejeitar. O controle é todo seu. Ninguém controla a mente de ninguém, ok? Então, entendendo isso, entendendo o fator crítico, entendendo a mente subconsciente, a gente pode ir para alguns mitos da hipnose, mitos da hipnoterapia. Bom, o primeiro mito é não vou ficar consciente. Ou seja, dentro do processo, você vai estar sentado ali numa poltrona, a gente utiliza a hipnose. A hipnose nada mais é do que um estado natural da sua mente. Se você já assistiu algum filme e chorou nesse filme, você foi hipnotizado. Imagine que os artistas que estão lá estão interpretando um papel, aquelas roupas nem são deles. Se bobear, atrás do artista tem um pano verde, tudo feito por computador. Mas o que aconteceu? Você se envolveu emocionalmente com o filme que você acabou se emocionando e chorou. Você sabe que tudo aquilo ali é mentira, mas você se envolveu, se emocionou e acabou sendo hipnotizado porque você chorou. Sabe quando você passa no shopping e aí de rabo de olho você vê uma vitrine, uma bolsa linda e maravilhosa, um sapato lindo e maravilhoso, um relógio lindo e maravilhoso, e automaticamente a sua cabeça vira e você continua andando, daqui a pouco aquela vitrine te puxa para dentro da loja. Isso é hipnose. Você foi hipnotizado por uma vitrine, mexeu com o seu sentimento, mexeu com a sua emoção.
Então você foi hipnotizado. Quando você olha para a vitrine, você já se vê vestindo aquela bolsa, vestindo aquele relógio, vestindo aquele sapato. Automaticamente a sua mente já imagina você utilizando aqueles produtos. Cara, isso é hipnose. Ou seja, você é hipnotizado o tempo todo e você está ali sempre consciente. O grande lance é a gente utilizar a hipnose para poder acessar a sua mente subconsciente, a sua mente das emoções e tratar essas emoções. Afinal, quem procura hipnoterapia está com dor emocional. Saúde mental importa. Então, ou seja, eu tenho que tratar as dores emocionais. E o que melhor para tratar a dor emocional do que a hipnoterapia, que acessa a sua mente da emoção, que é a sua mente subconsciente. Então, voltando para os mitos da hipnoterapia, você vai ficar consciente o tempo todo. Você não vai ser controlado por ninguém. Você tem ali o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar qualquer sugestão. Um outro detalhe, vou contar os meus segredos. Você conta se você quiser. Uma vez que você está consciente, você vai ter a consciência de que você está vendo, de tudo que está acontecendo e cabe a você falar ou não falar. Porém, se você está buscando um tratamento, uma ajuda e não puder confiar no seu terapeuta, não sei o que você está fazendo nessa terapia, mas fique sabendo que você tem o livre-arbítrio de dizer o que você quer e o que você não quer. Então não tem o controle do hipnotista, você vai ficar consciente, você conta o seu segredo se você quiser. Um outro mito, eu vou dormir. Não, você não dorme. A gente vê muito, em hipnose de palco. Durma, isso não acontece. Isso não existe e você não vai dormir. Inclusive você vai ficar mais atento ainda, porque imagina que você está num nível de concentração tão grande, tão concentrado, tão focado, que aquilo ali é real, está tudo acontecendo dentro da sua mente. A sua mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Quer ver? Pensa agora num elefante rosa. Pum, acabou de aparecer. Aqui na sua mente já desenhou um elefante rosa, ou seja, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Não tem nenhum elefante rosa aqui e nenhum elefante é rosa, entende? Então, ou seja, você desenha isso na sua mente e você constrói isso dentro da sua mente. É exatamente isso que acontece no processo de hipnoterapia. Show de bola! Vamos dar sequência aqui para que você possa entender agora o processo. Geralmente, a pessoa que vem procurar um hipnoterapeuta, ela vem com uma dor. É aquela dor chamada a gota d'água. William, não aguento mais, preciso tratar isso. Então, ou seja, essa gota d'água, pensa comigo, para que exista uma gota d'água, o copo já tem que estar cheio até a boca, porque pinga uma gota e transborda, mas ele está cheio. E o que acontece? Imagina na sua timeline, na sua linha da vida, eu vou desenhar aqui uma timeline, certo? E imagine que você tem 40 anos, já ouviu falar na crise dos 40? Exatamente isso, ou seja, foi acumulando várias coisas, foram acumulando várias sujeiras que você foi varrendo para debaixo do tapete. E quando chega ali com os 40, fala assim, cara, esse tapete já está uma montanha, eu preciso tratar isso. Então, é exatamente isso que acontece. Vamos lá, vamos para o que interessa. Bom, não sei se você sabe, mas você já tem conexão neural com a sua mãe no 3º mês de gestação. Então, a sua timeline vai do dia que você bate ali na porta do hipnoterapeuta até o 3G. O que é o 3G? É o sinal de celular? Não. 3 meses de gestação. Então, com 3 meses de gestação até a sua data atual, está tudo armazenado na sua mente subconsciente, a sua biblioteca das emoções. Lembra do arquivo de aço com várias pastinhas? Tá tudo lá, tá tudo lá. E aí, vamos entender o seguinte, a mente subconsciente é aquela mente da emoção
que vai estar registrando tudo e ela vai dar destaque naqueles acontecimentos, naqueles fatos com forte impacto emocional. Então, imagine que essa linha aqui, ó, é uma linha do horizonte. E sabe quando você vê uma grande metrópole, uma grande capital, que você vê assim a distância, você está na estrada, está chegando, ou você está chegando no aeroporto, chegando de avião e olha pela janelinha, você vê vários prédios. A grande maioria desses prédios tem o mesmo tamanho, porém tem alguns que se destacam, alguns que são maiores. Então, essa analogia dos prédios, eu posso fazer uma analogia com as suas emoções. Tiveram várias emoções do mesmo tamanho, mas tiveram algumas, ó, que destacaram. Esse aqui são os prédios, tá? Então, seja vários prédios com o mesmo tamanho, mas existem alguns que se destacaram. Então, olhando no horizonte, a gente tem ali aquela grande metrópole com alguns prédios, e esses prédios, eles representam aqueles fatos, aqueles acontecimentos com forte impacto emocional. Então, se você chegou aqui, ó, no Instituto Profundamente, aqui na minha clínica, aos 40, falando assim, eu não aguento mais, para mim foi a gota d'água, consequentemente, você vai ter aqui, ó, o seu prédio atual, que foi o prédio da gota d'água. Bom, a gente vai ter outros prédios que se destacam, certo? Que estão aí e tem uma emoção envolvida. Como é que funciona o processo de hipnoterapia? Quando você sentar na poltrona de um hipnoterapeuta, a primeira coisa que ele vai fazer é elevar a emoção. A gente não está acessando a mente da emoção, a gente não está na mente subconsciente. Então, ou seja, eu preciso elevar a emoção. Então, geralmente isso acontece com muita facilidade, porque, pensa comigo, você bateu na porta de um hipnoterapeuta porque você não aguenta mais, aquela dor está tão forte, que só a gente falar bom dia, boa tarde ou boa noite, seus olhos enchem de lágrima, porque você está sentindo essa dor e já está tudo ali muito acumulado. Então, não é difícil, tá? Isso acontece naturalmente dentro do processo e automaticamente essa dor vem, algo muito forte, e a pessoa, ela já explode, ela não consegue controlar, porque é uma dor muito forte, uma emoção muito forte. E aí o que acontece? A gente, dentro do processo da hipnoterapia, eu uso a hipnose para acessar a sua mente da emoção e eu faço o processo terapêutico. Então a pessoa sentou ali na poltrona, a gente induz ela no sonambulismo, ou seja, hipnose, hipnotismo. A gente coloca a comunicação aberta com a mente subconsciente, eu elevo a emoção e dentro dessa emoção eu vou seguindo aos fatos e acontecimentos anteriores a esse último. Dentro da nossa metodologia, a gente chama de R2C, ou do inglês Return to Cause, ou seja, retorno à causa. Então, eu sigo essa emoção do agora e vou voltando a todos os fatos ligados à mesma emoção. A mesma emoção, certo? Então, o que acontece? Eu faço um processo de retorno à causa, ou mais conhecido e popularmente conhecido como regressão. Dentro da hipnoterapia, a gente eleva a dor atual, essa dor está conectada com uma linha neural, seguindo a mesma emoção, e a gente vai voltando nesses pontos. Geralmente, o primeiro fato daquela emoção foi causado na sua primeira infância. Primeira infância, deixa eu pegar aqui uma outra cor, ela é do
terceiro mês de gestação, sei lá, até os 6 anos de idade. 6 anos. Primeira infância. Ok? Essa primeira infância aqui, ó, foi aonde aconteceu o seu primeiro trauma. Como assim, William? Imagina o seguinte: formação neural, ok? Com 6 anos, o seu fator crítico não está 100% formado. Então, ou seja, você aceita muita coisa. Passa pelo segurança, o seu segurança ainda, ele entrou na academia, o seu segurança que ele se matriculou, sabe aquele magrinho que começa os exercícios? Ou seja, eu tenho um segurança em formação. Ele começa ali com alguma arte marcial, ele começa ali fazendo a musculação, mas ele não está formado. Então muita coisa passa por esse segurança, que é o fator crítico. Agora pensa comigo o seguinte: quem são as suas maiores autoridades quando você tem essa idade? São os seus pais ou as pessoas que te criaram. Então imagine que você cresce escutando do seu pai: meu filho, dinheiro não nasce em árvore. Meu filho, eu estou rasgando dinheiro. Aí você não sabe por que você tem problemas financeiros. Você não sabe porque você não consegue uma abundância financeira. Está tudo ali, está tudo registrado na sua mente subconsciente. Imagine você crescendo, escutando a sua mãe falar: você é burro, você é burro. Aí você vai na escola, a tia, a professora, porque naquela época é tia, né? Com 6 anos é tia. A tia fala assim: você é burro, você não aprende. Aí você vai visitar a vovó fala assim: você é burro, você não aprende. Ou seja, todas as suas autoridades daquele momento falam que você é burro. Você vai acreditar que é burro. Mas William, é algo assim tão ingênuo para você que tem 40 anos. É ingênuo para você que tem 40 anos. Agora você com 6, 5, 4, 3, 2, a sua maior autoridade fala que você é burro. Cara, lógico que eu sou burro. Entende? Hoje é simples para você entender isso. Mas quando você tem essa idade, não. E dentro do processo terapêutico, hipnoterapia, dentro do processo terapêutico, dentro da terapia, a gente trata isso. A gente vai lá e conversa com a sua criança de 6 anos e fala assim: poxa, você não é burro. Foi um momento ali que o seu pai gritou com você, sua mãe gritou com você, sua avó gritou com você, mas olha quem você se tornou. Então, vamos ressignificar isso, vamos desenhar uma tatuagem por cima disso. E é exatamente isso que a hipnoterapia faz. A gente ressignifica todos esses prédios altos. A gente usa a hipnose como forma de regressão. A gente vai em cada ponto desse, revive aquela emoção. Então imagine que você está hipnotizado, ou seja, foco total, concentração total, sua mente não sabe a diferença entre o imaginário e o real, e você volta naquele exato momento de um abuso. Imagina, aconteceu aqui, ó, aqui foi um fato de um abuso. Imagina isso, gente. Então imagina isso na cabeça de uma pessoa que sofreu um abuso, estando lá no exato momento. A gente tem aqui na clínica aqui uma certa preocupação, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nem a pessoa, lembra que a mente consciente está tentando apagar isso? Talvez nem a pessoa se lembre desse abuso. E o negócio vem e vem forte, emoção, começa a gritaria: ai, socorro, socorro, socorro. Imagina, você volta no exato momento que está sendo abusado.
por um adulto e você sendo uma criança. É exatamente isso que acontece. E aí acontece aqui uma gritaria, acontece muita coisa porque a pessoa não sabe a diferença entre o imaginário e o real. Ela está dentro do processo de hipnoterapia. E aí o seguinte, ó, o que acontece? Tá vendo esses prédios? Esses prédios podem ter vários significados, pode acontecer várias coisas, certo? Então, por exemplo, esse último aqui pode ter sido uma discussão com o seu chefe. Não aguento mais o meu trabalho, mas ele está ligado a uma emoção e essa emoção está ligada a vários prédios. Dentro da nossa metodologia, a gente chama esses eventos como existe uma diferença entre eles. O primeiro prédio a gente chama, vou puxar uma setinha aqui, ECI, ou seja, evento causador inicial. Então, geralmente o ECI está na sua primeira infância, entre os 3 meses de gestação até os 6 anos de idade. ECI, evento causador inicial. Esse aqui, ó, é o primeiro. Os demais, vamos fazer aqui deixa eu pegar uma outra cor. Vou fazer uma chavezinha aqui, ó, para somar esses 3, tá? 1, 2, 3. Pode ter vários, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Eu coloquei o inicial. Esses aqui que estão no meio, a gente chama de ECS, ou seja, evento causador subsequente. Então, todos eles que estão no meio ali são os eventos, o evento causador subsequente. E o último a gente chama de ECF, ou seja, evento causador final. Então, dentro de um processo de hipnoterapia, que leva em média 3 horas, a gente vai visitar todos esses fatos, todos esses acontecimentos. Então, tem gente que tem 2, 3, beleza? Tem gente que tem 6, 12, 14. Então, o processo terapêutico da hipnoterapia, a sessão de hipnose clínica, leva em média 3 horas. Eu gosto de reservar um turno, ou uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite. Em média, que vai dar 4 horas, né? Então, eu reservo isso em turnos, porque a gente não sabe o que vai encontrar, não sabe o que vai ter. E aí, o que acontece? A gente retorna, vai entrando um a um em todos os fatos, em todos os acontecimentos, e nós vamos ressignificando todos esses fatos. A partir do momento que eu ressignifico o primeiro, que é o mais forte, os outros vão perdendo a sua força. Então eu ressignifico o primeiro, o segundo já vai estar mais fraquinho, faço isso, o terceiro vai estar mais fraquinho, faço isso, o quarto vai estar mais fraquinho e o último vai estar bem fraquinho e a gente consegue eliminar essa rota neural. E essa rota neural seguida por uma dor, a gente consegue eliminar essa rota, essa linha de transmissão neural e a gente faz o processo terapêutico dessa forma. Então, gente, é exatamente isso o que acontece aqui na clínica, sentado numa poltrona de um hipnoterapeuta Omni. A gente entende tudo isso, entende como funciona. Lembrando, para que você possa passar pelo processo de hipnoterapia, você tem que querer e acreditar. Se você não quiser e não acreditar, nada disso vai dar certo. Então você precisa chegar numa clínica de um hipnoterapeuta sabendo muito bem o que você está procurando, o que você está buscando e tendo a certeza, a atitude mental é o mais importante. E tendo a certeza que você vai sair dessa clínica muito melhor do que você entrou. 90% dos nossos casos dão resultado já na primeira sessão. Então imagina que você tem essa dor emocional há muito tempo, em uma única sessão você pode sair dela
completamente livre dessa dor emocional. Então, meus queridos, é exatamente isso que a gente faz, é exatamente isso. Ah, tem um outro detalhe. Geralmente quando a gente chega aqui no último, né, e ressignifica o último, a gente entra também com uma questão de empoderamento. Então, por exemplo, quando você faz um processo terapêutico, geralmente as pessoas saem meio tristinhas, né, meio para baixo. Na hipnoterapia não, porque a gente ressignifica tudo e chegando aqui, a gente já manda uma mensagem super positiva para sua mente subconsciente, para a mente que comanda. Então, ou seja, a gente chama de compounding, ou seja, um fortalecimento, um empoderamento. Então, sai esse último prédio, sai esse último fato, a gente entra com um empoderamento e você sai quicando aqui da clínica. E é isso que a gente faz. E é esse o processo de hipnoterapia. Então, se você estava buscando informações sobre o que é hipnoterapia, se querer saber como funciona todo o modus operandi do processo hipnoterapêutico, tá aqui. É exatamente isso que acontece sem tirar nem pôr. E aí a gente tem todo o processo de hipnoterapia desenhado aqui nesse quadro. Outra dúvida importante. William, é possível fazer esse processo todo de forma online? Sim, é sim. Existem alguns detalhes que a gente precisa estabelecer. Né? Existe uma conexão de internet, existe o local onde você vai estar passando pelo processo. Existem alguns detalhes que a gente combina e dá para fazer sim, tranquilamente. O que a gente precisa é estabelecer algumas regrinhas, umas regrinhas de segurança, umas regrinhas básicas para que o processo aconteça de forma remota. Mas dá para fazer sim, tranquilamente. Beleza? Show de bola? E espero que você tenha gostado. Eu vou colocar aqui na descrição os nossos contatos, vou colocar aqui na descrição as informações de tudo que a gente disse aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, tem muito vídeo aí falando sobre hipnoterapia, dá uma olhadinha, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa. E olha, desejo para você muito sucesso, muita saúde, muita paz. E olha, se tem algo te incomodando, trate, porque você vai ganhar muitos anos de vida com esse tratamento, com essa possibilidade. Experimente a hipnoterapia.